Boa noite, pessoal. Vamos começar, então, a nossa atividade de abertura do terceiro workshop, contando aqui com a presença do professor Serri, que é quase meu parente, por uma letra, nós somos parentes. E aqui eu agradeço de antemão, que ele não é daqui, veio de Ponta Grossa para conversar com a gente. E lembro a vocês que o workshop, o objetivo dele é a gente discutir as metodologias de pesquisa. E por isso a fala do Serri para abrir o workshop desse ano, que é uma fala sobre como ele e o grupo dele fizeram para aplicar um questionário em países da América Latina com a temática de história, cultura política. Bom, isso ele vai explicar mais adiante em detalhes. Então, já agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui conversar. O público é de graduandos, então a ideia é que seja uma coisa mais de cozinha mesmo, da cozinha da pesquisa, né? Mais até do que os próprios resultados. E a professora Michele pediu para eu dar um aviso que amanhã começa às 8h30. 8h30 em sala. Aqui nesse prédio, a gente ainda vai... Nesta sala. Aqui nessa sala? Neste auditório. Então vai ser aqui nesse auditório, às 8h30. Quem apresentar amanhã, já a programação está toda aí no site. E o Serri trouxe alguns livros da primeira edição da pesquisa, que ele vai falar agora. E nós vamos fazer um sorteio ao final da atividade de um dos exemplares, Os Jovens, a História, Brasil e América do Sul. Tá? Então, aqueles que a gente pode definir um critério, tipo a pergunta mais pertinente. Não, deixa eu antes. Ou podemos usar outro critério, que a gente decide, certo? Então, obrigado, Serri, agora a palavra é contigo. Obrigado, Emerson. Obrigado, pessoal, por terem vindo para assistir essa fala. Eu sou graduado em História e sou mestre e doutor em Educação, sempre interessado na questão da identidade social, né, dos aspectos da definição da identidade política, etc. E comecei, não faz muito tempo, a lidar com dados quantitativos. Esse não faz muito tempo significa 10 anos. Mas isso não vamos dizer assim, um álibi para dizer que eu lido muito bem e muito tranquilamente com os dados quantitativos, né? Então, vocês aí que têm mais experiência, sejam bonzinhos comigo, sejam condescendentes comigo aí. Mas toda crítica, lógico, é bem-vinda, né? Toda discussão vai ser bastante positiva. Então, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre esse projeto que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo. Nós fizemos um piloto, assim, uma tentativa inicial mesmo, em 2007. Isso, na verdade, é inspirado de uma pesquisa que os europeus fizeram, né? Eles têm uma conferência permanente de professores de história europeus, chama Euroclio. E em 95 eles fizeram um levantamento de dados na Europa, Turquia, Palestina e Israel, com esse nome, né, Os Jovens e a História. E nós ficamos assim fascinados com a ideia de poder ter um levantamento. Lógico que a gente nunca ia conseguir fazer nessa dimensão, porque eles tiveram apoio de fundações privadas, muito dinheiro, né, contratação de profissionais, tanto para digitação quanto para ajudar os profissionais na análise. Então, sem ter essa pretensão, a gente foi fazer uma tentativa de adaptar o questionário à nossa realidade, à nossa necessidade, e fazer um primeiro levantamento. Então, a primeira tentativa, né, o piloto, lá em 2007, envolveu Brasil, Argentina, e aí, por uma felicidade do acaso, a gente conseguiu fazer uma pequena amostra de 500 questionários do Uruguai. Daí a gente teve uma segunda... vamos dizer assim, uma segunda edição e já não era mais o piloto, né? Nós tivemos aí quase 5 mil questionários envolvendo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. A gente tentou fazer em Venezuela, mas já naquele momento a gente teve dificuldades, né? O nosso contato acabou não conseguindo fazer a coleta de dados, então foi um problema. E daquilo lá acabou resultando esse livro, né? A gente teve alguns financiamentos, Fundação Araucária, CNPq, então a gente conseguiu avançar um pouquinho nessa discussão.
E agora nós entramos, né, num momento, eu por mim já achava que estava bom demais, né, até onde a gente tinha conseguido chegar, mas a gente vai criando uma rede, acho que isso que é interessante, né? Surge uma rede de pesquisadores em todos esses países, e aí no momento os argentinos conseguiram um financiamento da União Europeia para utilizar esses dados e transformar em material didático para professores de história, para utilização transnacional. Então fizeram assim, proposta de utilização didática com perspectivas que ultrapassavam os limites de um país. Então, por exemplo, trabalhavam com canções que falavam sobre ditadura, ou trabalhavam com constituições, né, de cada um dos países e as várias versões dessas constituições, baseado na inspiração que esses dados davam para a equipe. E aí, no momento que a gente foi fazer ali a apresentação final, né, de todas, era um projeto grande do Mercosul Educativo, a gente foi para Montevidéu, e uma das professoras da Argentina que estava ali, que foi que conseguiu o financiamento lá para o projeto lá, que acabou chamando de projeto Sorsalo, ela me perguntou, falei, o que você vai fazer agora, né? Você já apresentou, conseguiu, levantou os dados, etc. Eu falei, eu acho que eu vou para outro caminho. Ela falou, pois é, mas faz um bom tempo da tua vida que você está trabalhando em cima disso, você construiu um aeroporto, né, pousou um avião, e agora você vai fechar o aeroporto, né? Você construiu toda uma técnica para fazer isso, construiu uma rede de pesquisadores, e a gente vai desperdiçar essa oportunidade? E aí, quando chegou ali, 2013, 14, 15, 16, a gente falou, não dá para a gente perder esse momento político e cultural, e, portanto, né, culturalmente político e historicamente cultural também, e aí tem os conceitos que a gente está trabalhando, para tentar aportar elementos para compreender a cabeça desse jovem, desde 2013, né, que foi para as ruas, passando pela onda aqui, a maior parte das pessoas que estão envolvidas são professores ou são formadores de professores, estão em contato muito próximo com a escola, e o relato deles era de um avanço impressionante do conservadorismo, do reacionarismo entre os jovens nas escolas, né, no ensino médio. Então a gente achou que era importante a gente fazer de novo essa coleta de dados, para tentar, né, trazer elementos também para que a gente pudesse entender o que está acontecendo. Nós somos professores de história, para que a gente pudesse se orientar, mas não só para professores de história, também para tentar trazer alguns elementos para pensar isso, né, essas questões todas que estão aí ao redor da gente. Então, eu só queria começar explicando por que o projeto se chama Residente. Esse nome resultou de uma escolha democrática, né? Esse sujeito, ele é o Residente Calle 13, ele é uma das 3 pessoas que criaram, né, que fazem o grupo musical Calle 13. É um grupo porto-riquenho, trabalha com pop urbano, rap alternativo. Eles começaram no reggaeton, né, e aí eles foram se deslocando para essa leitura, e eles têm uma abordagem que se tornou muito política, né? O Residente mesmo, ele é favorável à independência de Porto Rico. Ele esteve envolvido naquelas manifestações que derrubaram o governador de Porto Rico, aí, acho que faz uns 2 meses, uma coisa assim. E aí ele é um dos compositores dessa canção Latinoamérica, e isso explica um pouco por que o projeto tem esse nome, né? Ao discutir a elaboração do questionário e a composição do projeto, a metodologia que a gente foi fazendo sempre online, e em grupos de e-mail e em grupo de WhatsApp, a ideia era chegar ao nome. O nome sempre foi Jovens e História, a gente queria chegar no nome que fosse mais expressivo. E aí acabou sendo colocado algumas alternativas, e na votação quem ganhou foi esse nome, né? Aí acabou ficando o projeto Residente, é o nome que a gente deu para ele a partir de agora. Dando uma olhadinha na letra aí da música, né, vocês já têm uma ideia vamos dizer assim, da associação política, ou da afinidade política que a gente tem com esse grupo. E essa canção mesmo é muito interessante, porque além dela estar sendo feita, né, sendo desenvolvida pelo trio, que faz parte do Calle 13, ela também tem gente, né, tem uma cantora da Colômbia, tem uma cantora, eu acho que é do Peru,
e a Maria Rita, aqui do Brasil. Então elas cantam partes, né, do refrão, parte das estrofes dessa música. Então até a canção, ela, ao ser produzida, ela tentou ser uma expressão da latino-americanidade. Lógico, isso já nos compromete um pouco, porque mostra que nós temos uma posição cultural e política. Mas ao mesmo tempo que a gente coloca esse título, a gente avisa para as pessoas: nós temos essa posição, portanto relativize o que a gente está dizendo a partir da posição que a gente anuncia. Seria pior se a gente falasse: não, a gente não tem posição nenhuma, esse projeto é o projeto X, né? E depois você descobre que a gente tem algum posicionamento. Acho que só aumenta a vigilância, né, do destinatário dessa pesquisa, e aumenta a vigilância sobre nós mesmos, no sentido de produzir um dado confiável, apesar dos nossos posicionamentos, ou não permitir que os nossos posicionamentos interfiram na confiabilidade dos dados que a gente está apresentando. Então, eu já falei um pouquinho dos antecedentes, né? O projeto Open History, nos anos 90, ele pega um momento em que a União Europeia está buscando elementos para se consolidar cada vez mais. E aí, uma das grandes constatações que vários intelectuais fazem é que uma integração econômica não é suficiente para produzir uma integração cultural. E como eles estavam certos, né? Porque as dificuldades que a comunidade europeia está passando hoje, o Brexit, as brigas ali entre Grécia, Espanha, Portugal contra a Alemanha, mostram que a prevalência da discussão econômica, ela lógico, né, a gente primeiro olha a questão do dinheiro para entender qualquer processo político, qualquer processo histórico, mas a debilidade, vamos dizer assim, da opção pela condição europeia, ela acaba ficando evidente. E esse projeto era para tentar buscar isso, né? Como que os europeus se veem uns aos outros, como que eles olham a história, e no final a ideia era tentar criar alguma alternativa, um material didático, uma disciplina que pudesse funcionar em todos os países e gerar, né, colaborar para a criação desse sentimento de solidariedade europeia, de identidade supranacional. Então esse era um dos aspectos que estavam colocados. Outro aspecto que se colocava era a situação que a Guerra Fria tinha acabado de acontecer. A União Europeia envolvia vários países que eram do Pacto de Varsóvia, a própria Alemanha que estava se reunificando. Então a busca era essa: o que pensa esse jovem que foi educado sob o regime socialista? E quais são as possibilidades de a gente fazer esse processo de integração dessa juventude, desses professores, etc. Isso eu já falei, construção da identidade supranacional. Então, ali eu coloco um pouquinho também do contexto, né, do projeto Jovens Diante da História, que foi o piloto, e os Jovens e a História do Mercosul, que foi aí a primeira intervenção. Nós fizemos a coleta do Jovens e a História de 2012 a 2013, nós paramos em maio de 2013, acabou sendo um negócio muito longo, né? Mas quando começaram as jornadas de junho no Brasil, eu pedi para que o pessoal suspendesse a coleta de dados, porque nós avaliamos que a mudança seria muito grande e a gente tem uma certa regularidade do que aconteceu no Brasil, que, né, por motivos óbvios foi a maior amostra, e você tem uma certa estabilidade né, apesar das pessoas estarem respondendo em diferentes momentos do ano e atravessando um ano para o outro, você não tem nenhuma grande modificação que fosse interferir nas respostas dos estudantes. Mas quando você tem as jornadas de junho, aí eu passo a ter um outro ambiente e aí eu teria duas situações muito diferentes. Então aí a gente resolveu parar ali, a gente não pegou o impacto das jornadas de junho, né, e dali para frente nós trabalhamos em cima da análise dos dados. A primeira coisa que a gente descobriu é a dificuldade de analisar esses dados, né? Porque a gente foi de 2013 até 2017, esse livro saiu em 2018, lutando com os dados. A planilha ela tem quase 800 mil células, tudo historiador e pedagogo, né? Se batendo com números assim, ninguém ter visto na sua formação, tentando dar um jeito de entender, pedindo ajuda para o Emerson, embora ele não seja culpado, né, das nossas burradas. Enfim, eu acho que esse projeto tem, vou fazer um pouco depois o balanço, mas além da formação dessa rede de pesquisadores, ele tem também, acaba tendo o mérito
de trazer a discussão de métodos quantitativos para uma comunidade que era completamente avessa a esse tipo de metodologia. Eu acabei até publicando em 2016, eu acho, um artigo, a Associação Brasileira de História, a Associação Nacional de História, né, a ANPU, ela tem duas grandes revistas, uma é a Revista Brasileira de História, outra é a Revista História Hoje. A História Hoje ela é mais voltada para questões contemporâneas e para as discussões de ensino. Eu publiquei, junto com outros colegas, um artigo em cada um. Um foi sobre os jovens e a história no Chile, né, que a gente discutia uma série de questões dos dados chilenos, e o outro foi sobre, basicamente, assim, por que dá para utilizar e por que é relevante o dado quantitativo para compreender o ensino de história e até para ajudar o professor na sala de aula. E nos dois casos eu tive que enfrentar pareceristas que falavam assim, mas, poxa, é impossível você usar dado quantitativo. Não faz sentido o dado quantitativo para a nossa área. Você pegou, no Brasil, você pegou 2.000 pessoas, como é que você pode dizer que isso representa todo mundo? Aí você fala, olha, meu amigo, lembra do ensino médio, noção de amostra, probabilístico, não probabilístico e tal, né? E assim, é só para dar um exemplo de como que essa comunidade era completamente avessa, e agora a gente já começa a ter uma situação, talvez sem querer, né, ser pretensioso de imaginar que uma comunidade que quando se reúne com toda a força, quer dizer, quando tem dinheiro para as pessoas irem no congresso, né, nas reuniões da ANPU, a gente chega a ter 15.000 pessoas num simpósio nacional da ANPU. Agora a gente teve um que foi no Nordeste, foi em Recife, numa situação de crise econômica, né, de muita dificuldade para as pessoas conseguirem deslocamento, estadia, etc., e foram 5.000 pessoas. Então, quando a ANPU é pequena, ela tem 5.000 pessoas. Eu não tenho a pretensão de dizer que essa pesquisa mudou o jeito que essa comunidade olha para o dado quantitativo, mas a gente já começa a encontrar um pouco mais de receptividade para esse tipo de discussão, que antes era quase que uma rejeição absoluta por conta, né, da própria trajetória, né? Se a gente for parar para pensar, a história aqui no FPR, nos anos 70 e 80, ele era fortemente quantitativa, trabalhava com história serial, com história demográfica, né, com muito dado quantitativo. E houve toda uma mudança geracional em que se trabalhou na perspectiva de que o dado quantitativo significava uma abordagem positivista, né, que era voltada para o imperialismo metodológico, das ciências exatas, e toda uma discussão aí que acabou fazendo com que esse paradigma se alterasse, e eu estou usando só o exemplo aqui da UFPR, porque a discussão quantitativa era muito forte. E aí é um pouco aquele negócio da curvatura da vara, né? Primeiro era ou é quantitativo ou não é científico, depois ou é qualitativo ou não é história, e agora a gente está fazendo um esforço para chegar, né, para mostrar que a questão não é essa, a questão não é a família metodológica que você está utilizando, né, mas as perguntas que você faz e o respeito que você tem pelos dados. É basicamente isso que a gente tem colaborado para fazer avançar em termos de discussão. Ok. A equipe hoje, eu nunca parei para fazer a conta, né, e pegar e fazer ali a estatística, embora a gente tenha tudo na planilha e tal, eu nunca parei para fazer essa conta, mas eu avalio que nós estamos com cerca de 100 pessoas participando do projeto em todos os países envolvidos. O grupo do WhatsApp tem 70 e poucas pessoas, o grupo de e-mail tem mais gente, né, mas a gente está em torno disso. Como que isso aconteceu, né? Como é que a gente conseguiu juntar essas pessoas trabalhando voluntariamente sem nenhum projeto financiado que pudesse pagar nem o sujeito que vai fazer a coleta de dados lá na escola, quanto mais pagar deslocamento ou alguma outra coisa? Primeiro, eu acho que fazer, né, na raça um projeto como esse, e levar esse projeto para eventos, publicações, congressos, etc., faz com que a atenção seja atraída e as pessoas comecem a ver que é possível fazer. Então você cria já uma predisposição positiva em relação a esse tipo de metodologia. E segundo, é uma rede que já existe. Então já está construído na comunidade que trabalha com o ensino de história, com a didática da história, alguns meios de comunicação. Então, nós temos uma lista de e-mails, né, uma lista de discussão que já funciona aí há uns 10, 15 anos,
Então ela foi um lugar em que a gente acabou chamando pessoas, né, buscando pessoas que se interessassem, e a gente já tinha as pessoas que haviam participado da coleta 2012, 2013. Então isso foi ampliando o grupo. Lógico, algumas pessoas saíram, algumas pessoas falaram, não é isso, eu não dei conta, não quero fazer, mas muito mais gente entrou do que saiu. O outro fator que faz com que isso acabe acontecendo, né, que a gente consiga montar uma equipe tão grande, é a lógica, a gente brinca, né, do Ubuntu. Não faz sentido alguém ganhar se todo mundo não ganhar junto. E a partir dessa filosofia, as pessoas colaboram no processo de construção e a gente tenta, né, garantir que todo mundo participe, todo mundo se sinta à vontade, se sinta representado, desde a discussão de qual vai ser o nome do projeto até essa questão vai ter 3 ou 4 alternativas e revisar e etc. A gente vai fazendo isso à distância, porque as pessoas estão cada uma num canto do Brasil. E elas vão trabalhar coletando dados, como já fizeram, né? Já fizeram essa coleta de dados. A gente está terminando exatamente hoje. Hoje é o prazo final das pessoas subirem os questionários que ainda não foram colocados na base. E a partir daqui todo mundo passa a ter acesso, direito de utilizar essa base, e quem não sabe utilizar é ajudado por quem sabe utilizar, né? O SPSS e outros softwares de análise de dados. E aí acaba sendo um processo pedagógico também. A pessoa ganha, além dos dados para fazer a sua análise, quer dizer, o recorte que ela está interessada, ela acaba ganhando também uma experiência pela qual ela aprende um método que ela não tinha familiaridade. E a escola que abre a porta para a gente fazer esse levantamento, ela também, essa é uma promessa, a gente não cumpriu ainda, porque a gente está acabando de receber os dados, ela também recebe um relatório das respostas dos seus alunos, né, não identificados, porque ninguém se identifica, mas a escola pode saber ali quantos desses jovens se interessam por política, quantos desses jovens participam de atividades sociais, do que eles participam, quais são os 5 principais heróis nacionais para aquela escola. E aí você vai ver que algumas regiões você tem lá, heróis nacionais não, pessoas importantes para a história do Brasil. Você tem regiões em que o Lula vai aparecer estourando, tem regiões que vai aparecer o Brizola, e vocês começam a imaginar que eu estou em lugares diferentes do Brasil, né? E assim por diante. Aspectos de como que esses jovens projetam o futuro do país, como que eles projetam o próprio futuro, ou seja, o conjunto de questões que a gente estabelece fica disponível para a escola poder utilizar, receber esses dados e utilizar esses dados. Algumas das pessoas que fizeram as coletas nas escolas se dispuseram inclusive a fazer reuniões em que eles pegam os dados e fazem uma tradução, fazem uma síntese dos resultados para as escolas avaliarem. E a gente vai fazer o esforço de mandar os resultados da escola comparado com os resultados gerais do país. Então, todo mundo ganha. A escola ajuda a gente a conseguir os dados e a gente ajuda a escola tendo informação mais qualificada sobre o seu próprio aluno. O pesquisador vai ajudar a gente a chegar até a escola, ter acesso aos dados, coletar esses dados, mas também vai ganhar conhecimento para a utilização desse tipo de material e vai ganhar acesso a uma base de dados para fazer as suas próprias publicações. Então, esse é o processo, né? Eu imagino que o sucesso em conseguir tanta adesão voluntária se deve ao fato de que, primeiro, esse projeto, as pessoas já ouviram falar dele antes, então ele tem uma credibilidade, e segundo, todo mundo que se envolve tem algum tipo de benefício. Eu acho que, assim, em termos de perspectiva para esse tipo de pesquisa no Brasil, no médio prazo, ou você tem muita força política e consegue, sei lá, 300 mil reais para tocar um projeto como esse, que é o caso de entidades ou universidades maiores, etc., ou você promove esse tipo de metodologia na qual a gente não, na verdade, a gente gasta muito pouco, né? Já vou explicar como é que é o procedimento e a gente praticamente não tem gasto, ou se tem gasto, é um gasto muito pequeno. Então, esse é um dos aspectos. E a gente já tinha alguns contatos prévios na América Latina, e os contatos fizeram contato com outras pessoas, assim a gente foi ampliando a equipe, né? Nós tivemos ali na primeira aplicação a sério 5 países,
e agora nós estamos com 9 países, embora a Venezuela e o Paraguai estejam assim com coletas. A Venezuela não começou, na verdade, por conta da extensão. Eles tiveram, e a maior parte das escolas lá em Caracas, quando a gente tem contato, as férias foram estendidas por causa dos problemas econômicos, de estrutura elétrica, etc. Então as aulas vão ser retomadas só agora em setembro. Quando a gente fechar para todos os países é que a Venezuela vai começar a fazer a sua coleta. E o Paraguai, acho que é porque é o Paraguai, né? Acabou não fazendo, acabou não rolando. A equipe ajudou o grupo a discutir o que nós queremos saber. Então nós temos um questionário, que foi o questionário do levantamento anterior, mas nós temos novas necessidades de conhecimento. Por exemplo, a gente, não é que a gente descobriu, na verdade a gente confirmou e qualificou a intensidade disso. Que as duas formas, as duas metodologias mais fortes de ensinar história nas escolas é aula expositiva e livro didático. Isso é uma coisa que os especialistas chamam de código disciplinar, é uma espécie de código genético de disciplina escolar, né? A história surgiu desse jeito, quer dizer, aulas expositivas e livros didáticos, e isso se mantém até hoje. Por mais que a gente fale de teatro, série de campo, discussão de documento histórico, discussão crítica de audiovisual, etc., o que realmente, né, chama atenção, que realmente se destaca de metodologia, são essas duas coisas. Aí o professor falou, ótimo, a gente descobriu que o livro didático é uma das coisas mais utilizadas, mas como que é esse uso? Então, disso deriva uma nova pergunta, ela não existia no questionário anterior, e ela surge agora. Se o professor usa livro didático, sim ou não? Se ele usa, como que é esse uso? E a gente coloca ali um conjunto de perguntas, né, sobre com qual frequência o seu professor copia dados, né, copia trechos do livro didático, destaca trechos e discute com os alunos, compara o livro didático com outras coisas, enfim, né, um conjunto de possibilidades para a gente dar vamos dizer assim, a gente descobriu ou a gente comprovou uma coisa e agora a gente vai dar um passo para uma coisa seguinte. Isso ela está ali no levantamento dessas demandas. Isso que eu já falei, né, a análise dos questionários anteriores e a modificação dele que foi feita conjuntamente. E agora, lógico, todo mundo trabalhou na aplicação dos questionários, e nós vamos avançar, o próximo passo para avançar para a análise desses dados a partir de um agendamento de questões de pesquisa que se convertem em hipóteses, que se convertem em análises dos dados. Essa que é a parte divertida da coisa, né? Agora, finalmente a gente fez o trabalho duro e agora a gente vai começar a brincar ali com os dados, né? Pensar em hipóteses, pensar em alternativas para analisar esse material. Bom, aí estão, né, algumas das cidades envolvidas. O Brasil, na verdade, assim, esse quadro eu fiz. Deixa eu começar a falar um pouquinho da operacionalização. Existe um questionário online no Google Docs, com o questionário de estudantes e o questionário de professores. Quando o questionário de estudantes é preenchido, para saber de onde que ele está vindo, o pesquisador estabelece um código. As 3 primeiras letras são identificadores do colégio e as 3 últimas da cidade. O pesquisador vai orientar os estudantes a marcar o primeiro campo do questionário é esse código, e depois, num outro formulário, ele vai colocar para mim que código é esse, que tipo de escola, quando que foi a coleta, qual que é o e-mail da escola para a gente devolver os dados, né, quando a gente tiver condição de preparar isso, e a autorização da escola para a coleta de dados. Então, tinha um formulário, a escola preenchia, autorizava, o pesquisador fotografa e sobe esse documento, que é um dos aspectos dos compromissos éticos que a gente assumiu para fazer essa pesquisa. Então, aí, o que eu fiz foi só levantar as cidades que já haviam subido essa informação. Mas, olhando o questionário dos estudantes, eu sei que a gente tem aí, sei lá, de 30% a 50% dos pesquisadores não subiu essa informação ainda, porque o código está lá, mas ele não aparece na planilha do outro formulário que é para subir as informações de escolas. Então, aí está uma parte do que já está, do que já subiu, né, na base de dados. Então, essas são as cidades que a gente já tem envolvidas aí. Acho que no Brasil isso vai aumentar bastante, porque a gente está com uma quantidade
eu particularmente achei impressionante, acho que mais de 1000 questionários acima do que a gente obteve no ano passado, na edição passada, e a gente ainda não terminou. Os questionários terminam de ser subidos hoje, né? Já digo por que esse negócio de subidos, se as pessoas respondem um formulário no Google Docs, e portanto isso deveria ser automático. Então essa tabelinha do lado vai me dar a quantidade do que eu já tenho, e portanto a gente tem questionários aí para todos os países. Para cada país a gente pediu para os pesquisadores locais adaptarem a linguagem, porque a gente analisou que qualquer linguagem que não seja familiar para o estudante dificulta o processo de resposta. É um questionário muito longo, e se ele começar a encontrar um jeito de dizer, né, um jeito de falar as coisas que é diferente do que ele está acostumado, isso vai dificultar mais ainda. Então a gente percebe, por exemplo, o espanhol argentino, principalmente para os estudantes, ele é muito mais informal. Eles criam muitas regras de espanhol que não são as regras da gramática, mas são as regras válidas, né? Do jeito de escrever, do jeito de construir frase, etc. Os chilenos são muito mais formais, né? Até para a juventude, né? Então aí você tem essas variações. E aí, quando a gente pega a comparação entre México e os países da América do Sul, você tem vários termos que são diferentes. Então, se eu for falar alguma coisa que os argentinos dizem, os mexicanos não vão saber o que é, e vice-versa. A gente tem que fazer um questionário para cada um deles, portanto, um formulário no Google Docs para cada país. Para os professores, a gente não achou isso necessário. Então, você tem um questionário para professores que falam espanhol, um questionário para professores que falam português. Nesse caso, é só o questionário para professores do Brasil, né? Essas são as quantidades que nós temos. Também é tudo de uma semana atrás. Quais são os conceitos fundamentais que sustentam o projeto, a análise e a própria construção do questionário? Esses são os conceitos, e eu vou dizer o que a gente está entendendo por cada um deles, e dizer no questionário, né, onde é que esses conceitos estão aparecendo. Acho que é o melhor jeito de eu dizer o que a gente está entendendo por cada um deles, né? Bom, nós temos o primeiro grande conceito que é importante para a gente, é o conceito de consciência histórica. Entendendo que a função da consciência, em geral, é dar sentido ao mundo, né? E quando a gente pode dizer assim, olha, quando alguém está inconsciente, a gente fala, ele perdeu os sentidos. É mais ou menos essa a ideia, né? A consciência é o trabalho desesperado do ser humano para atribuir sentido ao mundo. E da mesma forma que a natureza tem horror ao vácuo, a mente humana tem horror à ausência de sentido. A gente fica perdido, desorientado, se a gente não sabe o que é aquilo, qual é o sentido daquilo. No que se refere ao tempo, foi forjado principalmente por teóricos da história, mas também preocupados, né, com filosofia e com educação da Alemanha, esse conceito de consciência histórica, que é o processo pelo qual a gente atribui sentido ao tempo, né? Das formas mais simples, a gente vai dizer, olha, as coisas estão melhorando, ou as coisas sempre estão melhorando, embora a gente tropece alguma vez. Isso aí, assim, é um pequeno excerto do que seria a consciência histórica. Ou, é muito interessante, quando a gente vai para a Argentina, você tem uma noção, assim, um sentido geral de que as coisas estão piorando, que a nossa era de ouro foi no passado. Então, no tempo do Perón, no tempo da Evita, sim, a Argentina era um grande país, havia muito dinheiro, se ajudava os pobres, a gente era europeu, a gente não se misturava com esses latino-americanos aqui em volta, né? Nós somos uma espécie de Europa da América. E de lá para cá, né, ditadura, os regimes democráticos, o neoliberalismo, o Menem, desculpe, é uma orientação que os colegas argentinos sempre fazem, quando se escapa de você falar, você tem que bater na madeira. Eu sugiro que a gente comece a utilizar isso também para o nosso atual presidente, né? Então, nesse processo todo, eles acabam vendo a história como um processo de decadência. E o brasileiro, pelo contrário, tanto o adulto quanto o jovem,
a gente vê a nossa era de ouro no futuro. A gente fala, olha, ainda não está tão bom. Né? O passado foi uma droga, nossa, nosso passado de absurdos gloriosos, né? Para citar o Renato Russo. Mas no futuro as coisas vão dar certo. Né? O Brasil é o país do futuro, a gente ainda não realizou a nossa vocação como povo, como nação, como país. Então esses são assim, elementos dessa consciência histórica, o tipo de sentido que a gente dá para o tempo. É fundamental, a consciência histórica é um dos aspectos fundamentais para estabelecer a identidade tanto pessoal quanto grupal. Né? E a gente vai pertencer a modelos mais gerais de consciência histórica e modelos que me identificam num determinado grupo. Né? Eu conto uma história para explicar por que eu faço parte desse grupo, né? Igreja, família, grupo político, etc. E isso tem geralmente uma narrativa, né? que vai do passado para o futuro, passando pelo presente. E a narrativa é o elemento básico de expressão da consciência histórica. Então ela pode ser traduzida como tempo, significado, a definição mais curta de consciência histórica é de um desses autores alemães. A Agnes Heller fala que consciência histórica, ela escreveu um livro sobre consciência histórica, né, no processo da transição dela do pensamento marxista para o pensamento que ela acabou desenvolvendo ali dos anos 90 para o final da vida, que acaba ultrapassando o marxismo, né, colocando-se numa posição alternativa ao marxismo. Nessa transição ela escreve um livro que se chama Uma Teoria da História. Lá ela fala: consciência histórica é a resposta à pergunta: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Não é pouca coisa, né? Mas é exatamente isso, essa perspectiva da articulação passado, presente e futuro. E aí vocês têm uma definição um pouco mais longa de um dos principais autores alemães que a gente está utilizando no Brasil, por um motivo muito simples, não porque ele seja o melhor ou o mais importante, mas ele é o cara mais traduzido para o português. E como, né, não é você que decide aprender alemão, é o alemão que decide se você vai aprender alemão, a gente acaba lendo aquilo que sai em inglês, espanhol, português. Lógico que isso é uma relação entre ser o mais traduzido e ser um dos caras mais influentes, mas essa é uma relação complexa. E ele diz ali uma perspectiva de consciência histórica que articula a dimensão da orientação. Então, do mesmo jeito que eu tenho orientação espacial, e aí eu tenho um ponto no espaço a partir do qual eu me oriento, né, faço uma triangulação ali, a consciência histórica também pressupõe uma dimensão de orientação, só que ela não é espacial, ela é temporal. E o ponto de localização é a identidade. A identidade é produzida na articulação de passado, presente e futuro, e as narrativas que a gente tem sobre isso. Da mesma forma que o espaço é constituído, né, por um ponto a partir de um plano ou de um dado tridimensional. Né? Então, é a partir dessa perspectiva que a gente vai montar algumas questões tentando responder esses aspectos. A consciência histórica, ela é um processo mental, individual e interno. A formação da consciência histórica, logicamente, ela é social e o processo dessa formação deriva da cultura histórica. Então, eu tenho um ambiente, num país que tem uma determinada cultura histórica e essa cultura vai produzir nos indivíduos diversas facetas, características, formas de consciência histórica. Então, a cultura histórica, ela é essa articulação da consciência histórica na vida de uma sociedade. Então, é um conceito que depende do outro. E aí eu posso pensar que eles são mutuamente determinantes. Né? Alguém tem consciência histórica porque vive numa determinada cultura histórica. E uma determinada cultura histórica se move porque o confronto entre as consciências históricas e a realidade vai gerar novas narrativas que vão fazer com que essa cultura histórica vá se transformando ao longo do tempo, apesar dela ter alguns fatores que são condicionantes. Então essa é a expressão que eu quis dizer, né? Cada uma das engrenagens está vinculada com a outra aí. E aí a gente tem as questões do questionário que me permitem lidar com a consciência histórica. Essa divisão que eu fiz, ela é aproximada, porque eu tenho questões em que os conceitos estão interpenetrados, né? Não é exclusivo.
Então essa é uma das primeiras questões, na verdade ela é a primeira questão do instrumento, porque eu estou perguntando primeiro idade e sexo. E daí essa já é a primeira questão que eu pergunto, alguma coisa que não é do perfil, mas que é das opiniões dos estudantes, né? E aí começa lá com, sei lá, 3.1, matéria da escola nada mais, a 3.7 é um montado de crueldades e desgraças, e a resposta sempre é na base da escala Likert. Então, a 3.1 recebe muita resposta negativa. As pessoas, né, não aceitam que a história seja só uma matéria da escola. A 3.2 já fica mais ou menos, né, porque a experiência que as pessoas têm de história, como uma fonte de coisas interessantes que estimula a minha imaginação, ela é um pouco dúbia, porque às vezes a história é alguma coisa muito interessante que ela vê no videogame, no filme sobre a Idade Média, etc., e pode ser uma coisa muito aborrecida dentro da sala de aula. Então, né, a história aí fica uma coisa meio um pouco mais matizada. E assim vai. Número de exemplos a 3.5, né, que ensinam o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. É um modelo é uma forma de consciência histórica, que é a forma exemplar. Né? O que eu sei do tempo, principalmente do passado, é para que eu tire lições para aplicar na minha vida. Isso é um dos jeitos de operacionalizar a consciência histórica. Então, ao responder essa pergunta, a gente vê qual que é o peso que isso tem para as pessoas. Mas eu também tenho uma abordagem que é crítica, que é a rejeição da história. A história é um montado de crueldades e desgraças, né? Ou eu tenho uma abordagem que é mais genética, que é assim, as coisas mudam. O mais importante é eu entender o processo de mudança e adaptar as minhas atitudes ao entendimento do contexto. Então, o que é válido lá atrás não é válido agora. A última seria mais ou menos nessa direção, né? Uma forma de entender a minha vida com parte das mudanças que se produzem com a passagem do tempo. Essa seria a forma mais complexa de operacionalização da consciência histórica. Aí tem um outro conceito que é importante também para a gente, que é esse de ensino e aprendizagem de história. Como se trata de um questionário feito por professores em escolas, para professores e para escolas, esse conceito é muito caro para a gente. A gente vai entender o ensino e a aprendizagem de história como esse processo de intervenção que é organizado pelo Estado, mesmo que a escola seja particular. Ela é governada, né, pelas regras, pelos regimentos, pelos diplomas legais do Estado, nos processos sociais de relação com o tempo. Então a gente dizia um tempo atrás que a história na escola era a forma pela qual o Estado, a universidade, mas também outras instituições como a igreja, o clube, etc., que estão presentes na identidade do professor, que é múltipla, tentam interferir, ou na verdade interferem. Na verdade a gente dizia de uma forma um pouco mais arrogante, a gente dizia como que nós formamos a ideia de história que os estudantes têm. Quando a gente começa a fazer essas pesquisas, a gente começa a perceber que, na verdade, o professor influi. Ele não determina coisa nenhuma. Né? Tem muitas ideias que já vêm prévias e vão sobreviver até depois da aula do professor. Dizia que o estudo da astronomia é um exercício de humildade. Quando você começa a entender o que é o universo, você fala, não sou nada, eu sou eu estou em cima de um pálido ponto azul suspenso num raio de luz, que é a imagem da Terra. Quando a Voyager está saindo do sistema solar, ela volta, né, a câmera para trás e tira uma foto da Terra. E aí, né, ele diz assim, olha, a astronomia é uma lição de humildade. Eu diria que, mal comparando, né, com muito menos poesia, você fazer um levantamento quantitativo também é uma lição de humildade, porque você começa a perceber que a capacidade do professor de interferir na formação da consciência histórica, da cultura política, ele é muito mais reduzido do que a gente imaginava. E a gente podia ter ideia disso ou não, mas em geral o professor tem muito pouco retorno daquilo que ele ensina. Ele faz a prova e a pessoa diz, não, a independência é 7 de setembro, mas o que a pessoa pensa sobre independência acaba não vindo para o professor. E é muito interessante a gente fazer esse tipo de pesquisa, porque a gente pode dar para o professor um retorno. Olha, do que você ensina, né, isso o aluno aprende muito, e isso ele não aprende praticamente nada. Quando a gente chega em ditadura militar, aí a gente cai da cadeira. E eu estou falando de antes de 2013, não estou falando de depois. Né?
Então é isso aí, os processos, você tem processos não escolares, não formais, eles antecedem, sucedem o Estado Nacional e, portanto, o ensino de história é uma, né, desses fatores da formação das pessoas, mas ele não a gente está percebendo hoje, não é o fator principal. Tem contexto em que ele é mais importante, contexto em que ele é menos importante, mas ele não é o único fator da formação da ideia que as pessoas têm da história. Professor, Oi, posso fazer uma pergunta? Sim, Não sei se está nesse momento, mas sobre isso que o senhor está explicando, sobre o conhecimento, sobre a interação das pessoas, como que é, na tua visão, a questão do ensino à distância? Como que a questão do aprendizado, ele é mais dificultoso, ele é mais fácil? A partir dessa tua perspectiva da figura do professor, né, passando conhecimento. Aí eu falo não com base em dados, mas com base em percepção. E um pouquinho também de algumas pesquisas que eu não tenho detalhamento, mas a gente tem uma ideia do resultado geral. A educação à distância ela está muito mais centrada no sujeito e ela tem muito pouca capacidade de interferir naquilo que o sujeito pensa, sente, acha, opina. Ela acaba sendo, pelo que a gente percebe, um processo em que o sujeito tem muito mais agência, né, no processo da sua formação.